coloquei para iniciar aqui. Então, pessoal, muito bom dia a todo mundo, espero que vocês estejam bem, tá? Tenham tido uma boa semana até então. Hoje já é quarta, né? Então é muito bom, a semana passa muito rápido. Então, gente, ontem nós entramos no assunto ótica, né? Ótica geométrica, que é o estudo do comportamento da luz. Basicamente é isso. Como que a gente enxerga, por que as coisas são de tais cores. Então tudo isso vai estar no estudo de ótica, né? Até mesmo a gente pode se perguntar por que o céu é azul. Por que o céu é azul? O céu é azul, a ótica explica, né? A gente não vai estudar exatamente nesse curso por que o céu é azul, mas eu explico para você. Existe um efeito chamado efeito Rayleigh. Eu não lembro como que era a pronúncia, mas é o seguinte, no ar tem umas partículas muito pequenininhas de poeira, né? Partículas que ficam voando no ar. E graças a essas partículas, elas refletem a luz azul do Sol, né? Elas são partículas muito pequenininhas e elas refletem... Professor, o áudio tá multado. O meu áudio tá aqui aberto? Tá me ouvindo? Alô, alô? Estamos ouvindo. Tá ouvindo agora? Nossa, mas será que tá com... Ah não, professor, tá não. Tá de boa? Cara, Eu tô ouvindo. é porque o volume do meu computador tava desligado, velho, que bosta. Ah, entendi. Agora eu liguei, foi mal, professor. Tranquilo. Ó, gente, esse efeito, ó, Rayleigh aqui, ele é um fenômeno que chama dispersão da luz, né? Então, partículas muito pequenas, elas vão fazer a dispersão da luz. E isso que é a divisão da luz, né? E isso ocorre quando a luz passa por sólidos, que é esses muito pequenininhos presentes nos gases, né? E essa dispersão aí de Rayleigh é o responsável pelo céu ficar azul, tá? Beleza? Porque esses fragmentos muito pequenininhos, eles absorvem a luz com certos comprimentos de onda e emitem a luz com comprimento de onda azul, tá? Então é por isso que o céu é azul, beleza? Mas vamos lá, gente. Então a gente estava falando de ótica. Se você quiser fazer alguma pergunta, vamos lá, pode participar, fiquem à vontade, beleza? Então vamos lá, gente. Primeira questão, falando da aula passada, daquilo resumão que nós vimos na aula passada, ele pediu para a gente classificar as luzes a seguinte, ó. Então eu tenho um mostrador de um relógio, uma estrela, um planeta, na verdade, né? E uma lâmpada. Uma lâmpada de filamento acesa, gente, ela é o que a gente chama do quê? De fonte primária, porque ela emite a própria luz, né? Fonte primária, só que ela é incandescente. Lembra disso? Por isso que ela chega a altas temperaturas e por isso que a gente chama de incandescente, tá? Então essa é a resposta da primeira aí. A B já é um planeta, gente. O planeta, ele não emite luz própria, a gente não enxerga porque ele reflete a luz solar. Então a B só pode ser fonte secundária, tá? Fonte secundária. Já a C, nós temos aí um mostrador de um relógio automático. Essa aqui, gente, nós temos uma fonte primária também, porque ela produz, né? Só que ela é o que a gente chama de fosforescente, né? Porque ela fica lá um tempinho, né? É diferente de uma lâmpada fosforescente. A lâmpada, ela brilha quando há passagem dos elétrons, né? Aquela lâmpada branca, tá? Ela é uma lâmpada, uma fonte primária, mas não é incandescente, ela é luminescente. Agora, das luminescentes, ela é a chamada, se for a lâmpada branca, ela é chamada fluorescente. Se for esses de relógio aí a gente chama de fosforescente, tá bom? Então é o nome que se dá aí. Nome meio feio, né? Então, ó, primária incandescente, secundária e ó, primária luminescente, fosforescente, tá?
beleza? Então esses são o nome das classificações. Gente, esse daqui é um exercício mais simples, ó. Cite 2 exemplos dos seguintes meios. Então, ó, vamos lá. Meio transparente. Ó, eu posso falar alguns tipos de vidro, né? Películas d'água muito pequenas são meios transparentes, né? Meio translúcido. Bom, aquele box de banheiro, né? É um meio translúcido. Um papel seda é um meio translúcido. Qualquer coisa que você consiga ver, pelo menos o formato de algo atrás, é um meio translúcido, né? Água em uma quantidade um pouco maior é um meio translúcido, permite uma passagem da luz, mas não total, beleza? O que mais a gente tem? Os meios opacos. O meio opaco não permite passagem de luz, fim de papo. A gente pode ter madeira, uma chapa de aço, um pedaço de concreto, isso é um meio, né? Beleza? Ó, tijolo, então tudo isso serve. O que mais nós temos aqui? Questão 3. Cadê essa questão 3? Tá. Essa aqui é legal também. É importante a gente ver. Eu vou mostrar um videozinho para vocês. Eu sei que vocês vão dormir, é meio chato, mas vale a pena ver um pouquinho, ó. Entre os anos de 1228 entre os anos de 1028 e 1038, Alhazen escreveu sua principal obra, o Livro da Ótica, que, com base em experimentos, explicava o funcionamento da visão e outros aspectos da ótica. Por exemplo, o funcionamento da câmara escura. O livro foi traduzido e incorporado aos conhecimentos científicos ocidentais e europeus. Na figura retirada dessa obra é representada a imagem invertida, tá aqui, ó, a imagem invertida de edificações em tecido utilizado como anteparo. Esse é o tecido, tá? E aí utilizado a imagem invertida dela. Se fizermos uma analogia entre a ilustração e o olho humano, o tecido corresponde a quem? Então, gente, essa aqui provavelmente você não vai saber. Se alguém de vocês souber, pode falar. Mas com essa questão, seria importante você saber mais ou menos a anatomia do olho humano, tá? Olho humano na física. Por que é importante? Para você entender quais são as partes do olho humano. Então, olha só como é que funciona o olho humano. Ó, o olho humano, você vai ter a sua córnea, logo depois da córnea você vai ter a íris. A íris, gente, ela é responsável pela cor do olho. Então, quem tem os olhos verdes, os olhos azul, ou os olhos pretinhos, ou os olhos mais amarronzados, tudo isso é a íris. É a íris que é responsável, tá? Aqui você tem o cristalino, né? O cristalino. E logo na frente aqui, é que aqui não fala, né? O cristalino, ele tá aqui, esse sistema de lentes que tá aqui. Mas logo na frente dele, essa abertura que tem aqui, ó, é o que a gente chama de pupila, né? Então a pupila, deixa eu ver se tem um outro... Aqui, ó, esse aqui tá melhor, ó, esse aqui tá melhor, ó. Então, eu tenho a córnea aqui na frente, a íris, que é responsável pela cor, e a pupila. A pupila é a abertura do olho, é a abertura de quanto luz ele deixa passar e o quanto de luz ele não deixa. Então, se tiver num ambiente muito claro, a pupila fecha para passar menos luz. Se tiver num ambiente muito escuro, a pupila dilata bastante para que entre bastante luz e você consiga enxergar melhor, tá bom? Isso é bastante legal de saber. E aí, gente, o cristalino, ele vai ser uma espécie de jogos de lentes, né? São duas lentes, é uma lente biconvexa, né? Então ele é convexa para o lado de fora, convexa para o lado de dentro, mas essas duas lentes aí, elas fazem o papel de uma lente convergente, tá? Os raios convergem nela, tá bom? É um papel de lente convergente. Então, gente, esse é o funcionamento do olho. E aí, no caso de uma imagem, como é que ela se forma? Ó, os raios de luz saem lá da ponta da arvrinha, passa pela córnea, que é o nosso jogo de lentes,
e ele vai se convergindo a um ponto, ó. Então ele chega e forma a ponta da árvore, fez a imagem aqui embaixo, aqui, ó, no meu mouse. Já a base da árvore, a imagem fez aqui em cima. Então a primeira coisa que você precisa saber é que o olho humano, ele produz uma imagem invertida. E essa imagem é produzida lá na nossa retina, tá? Lá na nossa retina. Beleza? E aí, gente, já é legal você saber que tem pessoas que têm problema de miopia ou de hipermetropia ou de astigmatismo, né? Esses problemas são problemas graças a essas lentes convergentes. Às vezes, gente, essa imagem invertida, ela não é formada exatamente na retina. Ela é formada na frente da retina. Então, o que você vai ter que fazer? Colocar um óculos divergente para que essa imagem se forme exatamente na retina e você enxergue. Ou, às vezes, esse sistema de lentes forma a imagem atrás da retina. É lá atrás da retina que está formando. E aí, consequentemente, você tem que usar uma lente convergente para que essa imagem se forme na retina, tá? Então, a retina, gente, vai ser o nosso tecido aqui, ó. O jogo de lentes é esse cara aqui, a imagem é a árvorezinha, é os castelos lá no fundo, tá? Beleza? Então, esse é o olho humano e aqui dentro vai fazer o papel da retina, tá bom? Deixa eu tomar uma água aqui. Então, gente, ó, a resolução, ó, é a retina mesmo, tá bom? Então, ó, aqui sendo o olho, é onde eu tenho, ó, a córnea, a pupila, a íris e o cristalino, tá? Beleza? Então, isso acontece, resposta B, é a retina que nós vamos utilizar. Olha essa daqui, gente. Se os raios solares eles vêm sempre de uma direção em comparação com a Terra, né? Eu digo numa órbita da Lua. Olha só que interessante. O lado iluminado sempre vai ser o lado esquerdo, ó. Por isso que ele coloca que o lado iluminado sempre será o lado esquerdo. Então, ó, a Lua em sua órbita ao redor da Terra passa por um ciclo de fases durante a qual sua forma parece variar gradualmente. Esse fato decorre de a Lua não ser um corpo luminoso, mas sim um corpo iluminado pelo Sol. A face iluminada da Lua é aquela que está voltada para o Sol. Na representação a seguir, a visão do sistema Terra-Lua é registrada em diferentes instantes por um observador muito afastado da Terra e olhando diretamente para o polo sul do planeta, tá? Olhando diretamente para o polo sul do planeta. Então, olha só o que ele diz, ó. A fase da Lua representa o quanto dessa fase, iluminada pelo Sol, está também voltada para um observador sobre a Terra. As 4 fases mais características do ciclo recebem as denominações. Então, olha só, se eu tenho um cara na Terra e ele enxerga a Lua desse jeito, ele vai falar que é Lua cheia. Se tiver desse jeito, fala que é quarto minguante, Lua nova dessa maneira, quarto crescente dessa maneira, tá? É assim que a gente enxerga e dão os nomes. E aí ele diz: com base nas informações contidas no texto e na figura, pode-se afirmar que as formas aparentes da Lua nas posições 1, 2, 3, 4 para um observador situado no hemisfério sul da Terra são respectivamente as seguintes. Então olha só, gente, o que ele quer é o seguinte. Deixa eu dar um print nessa imagem. Eu vou ali no Paint. Já fui ali no Paint. Vamos colar. Olha só, o que ele quer, gente, é que nós nos situemos no sul do planeta. Então, é a mesma coisa que você se colocar, gente, aqui, ó. Se coloque aqui nesse ponto, ó. Se coloque aqui nesse ponto que eu estou marcando. E agora você olha, coloque você nesse ponto e pense que você tá no sul da Terra.
Então, você tá mais ou menos aqui, ó. Esse é você, tá? Você tá lá no sul da Terra. Opa, não é aqui, é aqui. Então, ó, esse é você. Você percebeu que eu desenhei você, né? Ó, uma perninha, outra perninha, os braços e a sua cabeça, beleza? E aí, gente, dá uma olhada. Se você estiver aqui no sul da Terra e olhar para cima, é onde tá essa... Por que eu te desenhei de cabeça para baixo? Porque a Terra, gente, ela é dessa maneira. Se você tá aqui, você tá desse jeito, ó. Não dá para desenhar aqui, né? Você tá aqui. Se você tá aqui no hemisfério sul, você tá desse jeito. Você tá aqui, você tá desse jeito. Beleza? E se você tá aqui, você tá desse jeito. Porque é assim que funciona o campo gravitacional, tá? Não é porque o cara tá lá no Japão que ele tá de ponta cabeça. Não. Ele, ó, você tá aqui no Brasil, o cara tá lá no Japão, tá todo mundo de pé. Beleza? Então, é assim que você tem que imaginar a coisa. Bom, olhando por essa ótica, se esse cara olhar para cima, como que ele vai ver a Lua? Ele vai ver Lua cheia, quarto minguante, Lua nova ou quarto crescente? Pessoal, o que você acha? Se ele olhar para cima, como que ele vai ver? Olha que interessante, gente. Se ele olhar para cima, né, ele vai enxergar à sua esquerda a face escura, tá? Se ele olhar para cima, à sua esquerda a face escura. Mas tem uns mais fáceis que esse. Dá uma olhada nesse aqui. Se ele olhar o cara 2, gente, você tá vendo que a face iluminada do cara 2 está voltada para o Sol e a face voltada para ele tá aqui, ó. É a face de baixo. A face de baixo, então, é toda escura. Então, para um observador aqui no hemisfério sul, tá? Oh, meu Deus, o que eu fiz aqui? Para um observador aqui no hemisfério sul, que tá aqui, ó, um cara que tá aqui, ele olha pro cara 2, ele vê tudo escuro. Então, gente, o cara 2, ele vê tudo escuro, ele vê como lua nova. Então, ó, de cara aqui, a gente já consegue ver... Opa, não é aqui. É aqui, ó. De cara, a gente já consegue ver que o cara 2 é lua nova. Então, ó, o A ou o C, ó, o cara 2 é lua nova, tá? Quem outro cara é fácil a gente ver? Se da Terra ele olha pro cara 4, se da Terra ele olha pro cara 4, o que ele enxerga do cara 4? Ele vai enxergar só essa parte daqui, ó, a branca. Então, o cara da Terra olha para a posição 4, ele vai enxergar a lua cheia. Então, a posição 4, ó, é lua cheia. Então, só pode ser a A ou a C. E aí a gente fica nessa dúvida, ué, como que será que é o certo, então? Pensa só que você está aqui embaixo e você olha lá para cima, lá para o outro lado da Terra, onde a lua está lá. Como é que você vai enxergar? Você vai enxergar aqui, ó, do lado direito escuro, do lado esquerdo branco. Então, a posição 3 é a quarto crescente. Posição 3 é quarto crescente. Então, a gente fica com a alternativa C, tá? A gente fica com a alternativa C. Porque quem está aqui, ó, embaixo da Terra, olha lá para cima e vê posição do lado direito escura, posição do lado esquerdo clarinha. Tá? Essa é uma questão mais... Ixi, gente, pelo amor de Deus, eu fechei o livro e não o Paint, né? Mas tá de boa, vou abrir rapidinho lá. Pronto, gente. Então, resolvido aqui, ó, alternativa C nessa questão. Agora, gente, vamos entrar no capítulo 2 aqui, no módulo 2, e vamos ler um pouquinho as considerações dele.
Então, ó, antes de iniciar o estudo, ele te pergunta, o que significa penumbra, tá? Penumbra é o mesmo que sombra? Vamos ver. Você conhece a avó de uma máquina fotográfica? Essa eu não conheço. Vamos ver aí o que ele vai mostrar pra gente. Em que fase da Lua ocorre o eclipse solar? Qual a importância do Ceará para a física? Então vamos ler, ó. Um garoto passeia pelo parque e talvez não imagine os fenômenos ópticos que ocorram à sua visão, ao seu lado, tudo ao mesmo tempo. Então, olha só, é o Sol, fonte primária de luz, tá? Enquanto todo o resto é fonte secundária. 2, o cisne branco, ele difunde a luz branca e reflete todas as cores do espectro, tá? Ele difunde a luz branca e reflete todas as cores do espectro. O cisne negro já absorve todas as cores do espectro da luz branca do Sol. O Sol joga luz branca no cisne negro e ele absorve todas as cores e, portanto, só reflete, não reflete nenhuma luz. Portanto, ele aparenta ser negro, porque ele não reflete as cores da luz branca, né? Eu acho que a maioria de vocês já sabe da experiência do disco de Newton, né? Vocês fizeram na escola a experiência do disco de Newton? O disco de Newton, gente, ele é um experimento simples, né? Eu vou tentar já colocar ele Hoje direto. eu vou te mostrar como fazer um arco-íris invertido. Ó, o disco de Newton, aliás, se vocês gostarem da página aí, ó, do Manual do Mundo, é sempre muito legal, né, gente? O Manual do Mundo. Sempre experiências, é bem legal. Então, olha só, ele pintou o disco com cores do arco-íris. E aí, ó, olha o que ele tá fazendo, ó, ele tá rodando o disco. Ih, zoei o negócio aqui. Vamos gravar um negócio de fio, né? Sobre o amarelo no esse vídeo, ela usa exatamente o que descobriu que o branco tem todas as outras cores. Terceira coisa, que a telinha que você tá usando aí para assistir esse vídeo, ela usa exatamente o mesmo princípio de você Bom, gente, eu acho que essa experiência você já conhecia, por isso que eu mostrei rapidamente. É para você lembrar que a luz branca, ela é a junção de todas as cores do espectro, tá? Então, todas as cores juntas do espectro que a gente enxerga, né? Elas juntas formam a luz branca. E aí a gente tem até o fenômeno do arco-íris, né? Vocês lembram do fenômeno do arco-íris. O que mais que eu tenho aqui, ó? 4. As folhas refletem a luz verde e absorvem as outras cores do espectro. Então, tudo que a gente enxerga, gente, se você enxerga algo verde, é porque aquela coisa, ela absorve todas as cores e reflete a luz verde. Se você enxerga algo vermelho, é porque essa coisa absorve todas as cores e reflete a luz vermelha. Beleza? E assim vai. Bom, 5. Olha, o 5 é a sombra da árvore. A formação das sombras e a visão nítida mostram que o ar local é homogêneo e transparente, tá? E que a luz se propaga em linha reta, tá? Então a luz do Sol, por estar muito longe, gente, ela se propaga em linha reta. Então, se você imaginar, gente, que o Sol, ele tá aqui, ó, o Sol ele tá aqui. E a Terra, ela tá mais ou menos aqui, ó. A Terra é mais ou menos um pontinho. É claro que a luz do Sol, ela também se espalha, né? Que a luz do Sol vai nessa direção, vai nessa direção, vai nessa direção. A luz do Sol, ela vai em todas as direções. Então, como a gente pode falar que ela chega na Terra paralela? É que a Terra, gente, ela, além de estar muito distante do Sol, ela é muito pequenininha. Então, a luz do Sol que vai em direção à Terra, eu poderia dizer que ela é mais ou menos, ó, essa daqui, ó. Apenas um feixe de luz já chega no Sol. E esse cara aqui, ó, ele é paralelo, é uma linha reta, tá? São vários feixes, um do lado do outro, todos paralelos chegando à Terra. Por isso que a gente tem essa consideração de que os raios de luz são paralelos, esses do Sol. Bom, fases da Lua. Professor, Pois não?
Então, o negócio lá do ganso Ah, é pela cor ser preta que ela vai absorver, mas só que aí é pela cor ser preta que ela esquenta mais no sol, porque ela tá absorvendo em vez de refletir. legal, isso é verdade também, tá? Perfeito, perfeito, perfeito. É claro que assim, não é algo gritantemente absurdo, assim, só porque algo é preto é porque vai ficar muito, muito, muito mais quente. Não, não é assim também. Mas o que você falou faz todo sentido. A luz, ela é uma onda eletromagnética. Então, quando ela é absorvida, você tem agitação molecular e, portanto, ela retém maior temperatura, sim. Parabéns, muito bem observado, tá? Bom, olha só, gente. Em que fase da Lua ocorrem os eclipses solares e lunares? Então, vamos lá. Ó. A Lua nova, quando a Lua está para o lado não iluminado pelo Sol, né? Então, ó, na posição 1, o lado iluminado pelo Sol está lá do lado longe, né? Está do lado externo da Terra. Então, quem está na Terra e olha para a posição 1 da Lua e enxerga essa Lua toda escura, tá? Não enxerga ela. Então, a gente vai falar de Lua nova, beleza? Bom, a posição 2 e 4 é a posição onde está meio iluminado, né? Então está voltado para o meio hemisfério. Então temos o quarto crescente, que é a posição 2, e o quarto minguante, que é a posição 4. E já a posição 3 é quando você olha para a Lua, ela está inteiramente iluminada. Tá? Se ela está inteiramente iluminada, a gente tem de lua cheia. Agora, olha isso aqui que acontece, né? Esse fenômeno acontece. Por quê? Bom, vamos lá? Normalmente eu tenho o que? A eclipse da Lua é quando a Terra, no seu movimento, ela fica exatamente na frente da luz solar. E aí a Lua, ela fica sem essa iluminação, a gente tem a eclipse da Lua, beleza? E existe a eclipse do Sol, é quando essa Lua, para um certo observador, tá? Para um certo observador, ela encontra-se exatamente sob os raios solares aqui, ó, dessa maneira. Então você vai ter eclipse do Sol. Para um observador aqui na Terra, ó, nessa faixa da Terra, vai olhar para o Sol e não vai enxergar, porque a Lua vai estar exatamente nessa posição, naquele lugar bonitinho, maravilhoso, tá bom? Bom, a física e o laboratório. Então, ó, vamos construir uma câmara escura de orifício, tá? Essa câmara escura de orifício é bem interessante, de verdade, de verdade, de verdade. Então, olha só. Para isso, basta dispor de uma caixa de sapatos vazia. Na parede aberta da caixa, prendemos um pedaço de papel, tá? Prendemos um pedaço de papel vegetal ou papel seda. No lado oposto, fazemos um pequeno furinho. Então, tá lá, ó. Pequeno furinho. O objeto é colocado em frente do papel. No lado oposto, onde existe o papel vegetal, tem-se a formação da imagem invertida do objeto visado, tá bom? Isso acontece mesmo, tá, gente? Quando você tem isso. Então, muitos poderiam se perguntar, professor, por que eu não enxergo de ponta cabeça? Se você está falando que a gente enxerga de ponta cabeça, se você diz que no olho humano a imagem é formada de ponta cabeça, alguém saberia me dizer se isso é verdade ou é mentira, que a gente enxerga de ponta cabeça? Quem já ouviu falar nisso? Olha só, outra imagem mostrando a imagem formada na retina de ponta cabeça. Alguém já ouviu falar que as imagens são formadas no nosso cérebro, na nossa retina de ponta cabeça? Quem já ouviu falar isso aí? Não? Eu já ouvi falar, professor. Já ouviu, né? Então, gente, Já. a verdade é essa mesmo. O nosso sistema de lentes que o nosso olho tem, ele faz com que a gente forme a imagem de ponta cabeça. Mas, gente, essa imagem, ela é passada por um neurotransmissor diretamente para o seu cérebro. Deixa eu ver se na imagem tem aqui esse neurotransmissor. É o que ele chama aqui, ó, de nervo óptico. Esse nervo óptico, ó, aqui tem uma imagem um pouco melhor, ó. Esse nervo óptico é esse cara aqui no final. Ele é ligado diretamente no cérebro, tá?
Deixa eu ver se tem uma imagem mais fácil aqui, ó. Ó, essa aqui é bem simplificada, ó. Esse é o nervo óptico, ele é ligado no cérebro. Então ele vai ser responsável por passar essa formação de imagem para o cérebro, que automaticamente rebate a imagem no seu entendimento. Então o cérebro nosso é responsável por inverter a imagem que está invertida e deixar ela retinha consequentemente, tá? Beleza? Bom, vamos lá, ó. A imagem aqui a gente já aprendeu. Agora dá uma olhada no que ele fala, ó. O orifício de uma câmara escura está voltado para o céu numa noite estrelada, tá? Então a parede oposta ao orifício é feita de papel vegetal translúcido. Um observador que está atrás da câmera, olhasse diretamente para o sol, veria o Cruzeiro do Sul, né? E veria o seguinte, ó, veria isso aqui, o Cruzeiro do Sul. Essa é a imagem do Cruzeiro do Sul para quem olha aqui de olho nu. Agora, a imagem do papel vegetal por trás da câmera daria uma visão dessa daqui. E o que é essa visão? É a imagem invertida, tá? Beleza? É a imagem invertida. Show de bola isso daí? Então, gente, vamos lá, vamos dar uma olhada. Princípio da propagação retilínea. Então aqui a gente vai começar a entrar em continhas, tá? A gente vai começar a entrar em continhas. Então, ó, muitos fenômenos são explicados pela propagação reta da luz. É o caso da câmara escura, né? Que é a mesma coisa do nosso olho, beleza? A câmara escura de orifício é praticamente a mesma ideia do nosso olho. Perceba que a luz chega paralela aqui, ó, e portanto forma-se a imagem invertida ali, tá? Vamos lá. A câmara escura de orifício é uma caixa de paredes opacas munidas de um orifício. Pô, ele já falou isso várias vezes, né? Então, olha só, um objeto AB, tá aqui, ó, desse lado, é colocado em frente à câmera, que é esse quadradinho, tá? E aí, raios de luz do objeto AB atravessam o orifício e formam na parede uma figura chamada de imagem AB. A imagem AB ele está chamando por A', B', tá? Então, o ponto A virou A' na imagem, o ponto B virou B' na imagem. Perceba que o raio sai daqui de B e chega lá em B'. O raio de luz sai aqui de A e chega lá em A', tá? Beleza? Por isso que esse cara aqui é chamado de imagem de AB. Tá bom? Então, olha só, o fato da imagem ser invertida já evidencia a propagação reta da luz. Se a luz vem reta, ó, ela só pode parar aqui embaixo. Se a luz vem reta, ela só pode parar ali em cima, dado um orifício, tá? Beleza? Então, vamos lá. A semelhança de triângulos, então se a gente olhar o triângulo, ó, OAB, do lado esquerdo, e o oposto pelo vértice, O, B', A', ou O, A', B', você vai ter a semelhança de triângulos. E aí olha o que ele fez, ó. Ele pegou a base de um triângulo dividido pela base do outro, é igual à altura de um triângulo dividido pela altura do outro. E aí ele chegou nisso aqui, ó. A', B' dividido por AB é igual a D' sobre D. Beleza? Isso, gente, é muito importante. Muito, muito, muito importante, tá? Essa semelhança de triângulos através do que a gente enxerga, tá? Então, olha só, o que vai importar é o tamanho do objeto e a distância desse objeto até até o orifício. E quem mais importa? O tamanho da imagem até o orifício também, tá? E aí depende do tamanho da caixa. Beleza? Depende do tamanho da caixa. Vamos continuar com essa brincadeira aí. O que é sombra e o que é penumbra, tá, gente? O que é sombra e o que é penumbra. Então, olha só. Considere uma fonte de luz F aqui, ó, aqui embaixo. Pontiforme, uma fonte de luz que sai de um ponto, como um farol de um carro, tá? E aí considere um meio C, né? Um corpo opaco que não permite a passagem de luz, e lá atrás um antiparo, né? Um lugar que vai projetar sombra. Perdão, gente. Então, olha só. Sobre o corpo C... Nossa, velho.
Foi mal, gente. Vamos lá. Sobre um corpo C, então, ó, você jogou a luz e aí, olha o que vai acontecer. Sobre o corpo C, a gente distingue duas regiões. A região iluminada e uma outra de sombra. Então, no corpo C, eu vou ter a região iluminada da frente e logo atrás dela eu vou ter a sombra dela, né? Agora, entre o corpo C e o corpo A antrepar, existe uma região no espaço que não recebe a luz de F. É chamado o cone de sombra. Então, olha só, gente. Entre o anteparo lá atrás e o próprio objeto, eu tenho uma região que não recebe luz. É chamado de cone de sombra. Beleza? Já a sombra é projetada lá no cara lá atrás, é chamado de sombra projetada mesmo. Beleza? Ó, se a fonte de luz for muito extensa, observa-se entre o corpo C e o anteparo uma região que não recebe luz e outra parcialmente iluminada, tá? O cone de sombra e outra parcialmente iluminada é o que a gente chama de cone de penumbra, tá? É o cone de penumbra, é a parte iluminada. Bom, aqui ó, ele mostra uma outra ideia, sendo uma fonte de luz agora extensa, tá? Como se fosse uma luz branca daquelas longas, tá? Uma fonte extensa, ela joga os raios aqui nesse cara e aí vai formar, como ela não é uma pontiforme, ela vai formar um cone de sombra, uma sombra projetada um pouco maior, né? Um pouco maior porque do ponto B, olha o que eu tenho do ponto B, a luz indo em linha reta, passando pelo ponto C, chegando até essa face. Do ponto A luz viaja em linha reta, chega até essa outra face. Então ela aumenta, tá? Ela aumenta. A eclipse, a gente acabou de ver, né? Acabou de ver qual que é o fenômeno, né? Beleza? Agora, uma coisa interessante lembrar é que a eclipse do Sol, gente, ela só funciona aqui para um observador em B. Para um observador em B. Esse é eclipse total. Se o observador estiver em A ou em C na Terra, ele vai ver uma eclipse parcial. Ele não vai ver tudo, tá? Então, vale lembrar que falou de eclipse solar, você tem que se perguntar, aonde eu tô na Terra? Tá? Aonde que eu tô na Terra? Beleza? Isso é importante a gente perguntar. Bom, aqui tem um pouquinho de história, né, pra gente ler. Eu quero que você leia isso em casa, é bastante importante. E aí a gente tem alguns exercícios aqui, acho que... Deixa eu ver se a gente já fez aqui. A gente fez um exercício bem parecido, que ele perguntava se a luz era divergente ou convergente com esse, tá? Então vamos fazer esse exercício aí e vamos assinalar a alternativa que a gente acha, tá? Vamos assinalar a alternativa. Então vamos dar uma lida nesses caras, tá? Então vamos ler. As salas de aula são iluminadas por lâmpadas fluorescentes que têm um certo comprimento e por isso são consideradas fontes extensas de luz. Ao iluminarem um caderno a uma certa distância do tampo da mesa, produzem sombras e regiões de penumbra, tá? Ela além de produzir sombra, a região de penumbra, beleza? Porque tem a ver com os raios que saem de uma parte, de um lado da lâmpada, ó, e atinge esse lado do caderno, ó. Um raio de um lado da lâmpada atinge um lado do caderno. Um raio do outro lado da lâmpada atinge o mesmo lado do caderno. Então ele gera uma região aqui, ó, de penumbra, tá? Uma região levemente iluminada. Então, olha só o que ele diz aqui pra gente. Vamos procurar a resposta certa. Olha, gente, pelo que eu li aqui, essa tá meio fácil de matar. Olha só, vamos ver aí. Ó, as regiões de luz não recebem luz simultaneamente das duas extremidades da lâmpada. Isso é viagem, né? A luz, ela tá funcionando simultaneamente, seja de um lado ou de outro. Ela atinge tudo ao mesmo tempo. Os raios de luz
atingem o cone de sombra. Não, gente, o cone de sombra, ele tá não atingido porque tem um caderno opaco. O livro é um meio translúcido, não, ele é um meio opaco, tá? Aí vê a A. Se o caderno for aproximado da mesa, tá? Se o caderno for aproximado da mesa, a extensão da sombra aumentará. Não, né, gente? Se o caderno se aproxima da mesa, a extensão da sombra ela diminui, beleza? E as regiões de penumbra também. Não, as regiões de penumbra não, ó. Se eu ponho o caderno mais próximo da mesa, esse raio aqui, ó, ele vai atingir mais para baixo, a região de penumbra vai diminuir, beleza? E aí então a gente fica com a alternativa B, ó. Os feixes são divergentes e convergentes e os raios que se interceptam não alteram as suas trajetórias. Então perceba, gente, que esse raio vem para a esquerda, o outro raio vem para esse raio vem para a direita e para baixo, esse raio aqui segundo vem para a esquerda e para baixo, e eles se cruzam e mesmo assim eles não alteram a trajetória um do outro, tá? Então o correto é a gente afirmar que é o B, tá? Que é o B. Beleza, gente? Beleza? Então, show de bola. Só para recapitular algo aqui que eu acho que eu falei meio confuso, é sobre a A. Se eu colocar o caderno mais próximo da mesa, a sombra vai aumentar, né? Eu falei o contrário, mas a sombra vai aumentar, ó. Pensa, eu coloco mais próximo, quanto mais próximo da mesa, mais a sombra aparece com o tamanho do caderno. Porém, a penumbra vai diminuir, tá? A penumbra vai diminuir, então a alternativa A está errada também. Aí ficamos com a B de bola. Bom, vamos ler outra questão aqui, bonitona, para a gente ver. Ó, essa aqui, ó. Nos eclipses solares totais, os observadores do fenômeno posicionam-se em pontos... Tá, vamos lá. Eclipse solar total. Então, vamos lá. No eclipse solar total, os observadores do fenômeno posicionam-se em pontos... Vamos ler? Do cone de sombra da Lua. Ah, com certeza é essa, né, gente? Ó, o cone de sombra da Lua não é esse cara aqui, ó? Que tá aqui? Se você estiver nessa região da Terra, você vai enxergar o Sol, que tá aqui, ó. Tu não vai enxergar o Sol. Você vai enxergar uma bola na frente do Sol. Agora, se você estiver na região fora, aí você enxerga parcialmente, tá? Beleza? Parcialmente. Então, essa aqui, ó, alternativa A. No cone de sombra, é ali onde você tem que se posicionar. Beleza? Vamos lá para a questão 3. Questão 3, gente. Questão 3 é bem simples, mas já chegamos no fim da aula, né? Agora que eu vi. Então, fica a questão 3 para depois. Tá bom, gente? Valeu então, gente. Até a próxima. Valeu, professor. Falou. Valeu, tchau, tchau. Falou.